Eu já fui a mulher forte, empoderada, dona de si. A que todos os dias precisava vestir uma capa da independência a que se bastava. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que essa capa era uma forma de eu me proteger. E aí com isso eu fui me afastando de mim mesma, das pessoas que eram importantes para mim, me afastando daquilo que eu sentia. Muito prazer, eu sou Renata Rodrigues, especialista em inteligência emocional e desenvolvimento de liderança, diretora do Grupo Ótica Avenida, e há mais de 10 anos eu venho fazendo palestras, treinamentos para unir esses dois mundos, onde as pessoas e a liderança precisam reavaliar a sua forma de conduzir o seu trabalho. Eu também sou criadora da Imersão Raízes, sou mãe, esposa, filha e já fui uma pessoa muito diferente do que você vai conhecer agora. Muita gente já me conhece dos eventos, das palestras, dos treinamentos, já sabe o que eu faço. Mas antes de viver todo esse mundo hoje da inteligência emocional, da gestão emocional, eu era uma pessoa bem diferente. Nesse vídeo aqui eu quero te contar um pouco dessa trajetória. Durante muitos anos, eu vivi movida pela energia de fazer e acontecer, da entrega, do resultado, de ser uma mulher bem-sucedida. Era uma energia que muitas vezes me impulsionava, me entusiasmava, eu queria muito. Eu tinha muito claro na minha cabeça a pessoa que eu queria ser. E percebe que ao longo da minha fala, muito voltada para onde? Para a área profissional. O meu pessoal era secundário, a vida acontecia meio que em paralelo, porque o que mais importava era ser bem-sucedida profissionalmente. Só que por trás de tudo isso, havia um cansaço excessivo, havia uma exigência que muitas vezes, mais do que me impulsionar, me travava na forma de acontecer. E eu fui adoecendo emocionalmente, mas claro que eu não sabia, eu não percebia isso. E os sinais foram, a vida foi me dando alguns sinais. Por quê? Porque mesmo casada já há alguns anos, mesmo tendo ali trabalhando junto com a minha família, o que tinha um desafio bem especial de trabalhar com pai, com mãe, com irmão, com marido, eu fui percebendo que aquilo começava a me afastar de mim mesma. Eu fui precisando colocar, sabe, cada vez o trabalho ficava mais pesado. Eu precisava colocar uma capa para entrar naquela persona, entrar naquele lugar e fazer a minha melhor entrega. Um belo dia eu fui percebendo que eu fui perdendo a minha identidade. Quem eu era realmente? O que eu gostava de fazer? E aí eu fui percebendo que os problemas que eu tinha de relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com o meu marido, ele simplesmente só crescia ali dentro, ficava ficando mais difícil. Mas o que eu fazia? Eu deixava para depois. E aí colocava mais trabalho, colocava mais demanda, me colocava mais desafios, fazia mais coisas para eu não entrar em contato com aquilo. Era tanto movimento, era tanta vontade de fazer e crescer, que eu não conseguia me escutar. Eu estava tão voltada para fora, para o externo, tentando preencher um vazio dentro de mim, que eu não olhava para verdadeiramente aquilo que eu estava sentindo. Eu fui trabalhando tanto a minha mente, tanto o estudar, o aprender, o conhecer, que eu fui esquecendo de sentir. Eu não entendia mais. E às vezes o que acontecia? Eu ficava histérica, ficava descompensada, era desproporcional nas minhas emoções, e eu colocava uma justificativa como se eu tivesse apenas, estou cansada, estou estressada, é muita demanda de trabalho. Mas que nada, já eram as crises ali mesmo de identidade acontecendo, e que refletia claramente nos meus relacionamentos. Eu já não tinha mais amigas, eu já não tinha mais grupos para ir, a não ser aqueles do dia a dia, do trabalho, ou que de repente eu precisava ir. Eu fui engordando, eu fui descontando na comida, eu tinha dificuldade para dormir, a ansiedade começou a bater com muita vontade, mas o que que eu fazia? Colocava mais trabalho, mais desafio. E aí fui ficando cada vez mais distante. As relações com a minha mãe, que já eram difíceis desde a minha infância, desde a minha adolescência, foi ficando cada vez pior, porque a gente trabalhava junto, então aquilo gritava, gritava no meio da empresa, no meio das reuniões. Imagina, né, aquela dificuldade que eu tinha lá na minha infância, muitas das vezes sem se perceber, estava ali, exposta no meio de uma reunião, onde eu já adulta, dona de mim, das minhas verdades, me posicionava claramente. Eu discordo, eu não concordo, não quero fazer assim. E não era só com ela, também tinha com meu pai. Apesar de ter um relacionamento muito bom com ele, em muitos momentos eu fui muito dura, eu fui muito inadequada, eu pressionei ele por algumas coisas, porque nesse lugar de querer ser bem-sucedida, eu também fui me tornando uma pessoa arrogante e prepotente. E tem mais, tem um segredinho aí para te contar, porque além de ser arrogante e prepotente, eu era super simpática. Então isso ficava camuflada. Além de ser uma pessoa arrogante e prepotente, eu entregava resultado, isso também ficava um pouco camuflado. É meio que, não sei se você conhece alguém assim, que tipo, você meio que vai tolerando e vai aceitando porque a pessoa entrega, você vai tolerando e vai aceitando, porque parece que a pessoa que é legal, ela é gente boa, mas no fundo, é um buraco enorme, um vazio tão grande que se coloca essa capa
de dona de si, donas das suas verdades, para poder não entrar em contato com o seu vazio. Então eu fui essa mulher durante muitos anos e fui não só com os outros, eu fui com a pessoa que mais importava para mim, comigo mesma. Eu fui me perdendo de mim, eu fui me distanciando, como eu gosto de dizer, e depois eu precisei construir um caminho de volta para casa, que era para onde? Aqui dentro, a casa que mora aqui dentro, eu comigo mesmo. E não foi só com meu pai, com a minha mãe, foi assim também com meu irmão, em muitos momentos, porque a gente trabalhava junto, foi assim também com meu casamento, com meu marido, a gente foi se distanciando muito, porque imagina, tudo era secundário, o que mais importava para mim era o trabalho. Mas mesmo assim, o próprio trabalho foi trazendo lições muito especiais, porque quando você quer uma carreira bem-sucedida, quando você quer chegar em algum lugar, quando você tem metas e objetivos muito claros, tem uma grande questão no meio do caminho. Não é só sobre você, sobre o que você estuda, sobre o que você aprende, sobre o quanto que você quer realizar. Porque para chegar em algum lugar você precisa de pessoas, você não consegue fazer isso sozinho. E como eu sou líder, na época construía toda essa carreira voltada com lideranças, não é mais sobre o que eu sabia, era como eu conduzia o meu time a chegar naquele lugar que eu gostaria. E aí o como não é sobre o que você conhece, o como é como você se relaciona. Era a maneira como eu me relacionava com os outros, com o time. Só que para eu olhar a maneira como eu me relacionava com o outro, eu precisava também entender a maneira como eu relacionava comigo mesma. E aí foi um dos grandes pontos de virada na minha vida. Movida pela carreira, pelo trabalho, por essa construção e imagem de mulher bem-sucedida, eu precisei mergulhar profundamente para mim. Vou te dizer que foi gostosinho? Não foi não, porque em muitos momentos, apesar de ter muito claro aquilo que eu queria, foi doendo, foi chorando, foi sozinha, foi precisando entrar na minha sombra de verdade, para hoje, inclusive, poder falar para você da minha arrogância e da minha prepotência e entender que muitas das vezes eu sinto vergonha desse momento que eu tive, mas ele foi extremamente valioso, porque era o único recurso que eu tinha, era a única forma que eu tinha de fazer isso. Mas isso foi realmente comprometendo todas as minhas relações e principalmente comprometendo a minha relação comigo mesmo. Agora eu quero te contar como foi que eu cheguei no mundo do autoconhecimento. Não foi simplesmente esse lugar de que, eu quero agora olhar um pouco mais para mim. Não, além de ter vivido algumas fases da minha vida com as famosas crises de identidade, eu fazia já terapia há muitos anos. Eu comecei aos 12 anos, porque eu sempre tive muito conflito com a minha mãe. O meu pai chegou para mim, eu tenho essa frase muito clara na minha cabeça: minha filha, você precisa fazer terapia, porque você e sua mãe dão um choque. E aí foi assim que eu comecei a mergulhar um pouquinho para aí. Mas fazendo um corte e vindo para o mundo já dos adultos, aonde foi que eu fui, por que eu fui olhar para o autoconhecimento? Por causa da liderança. Eu queria ser uma líder melhor. Eu queria fazer entregas melhores. E esse crescimento não dependia de mim, dependia de como eu ia conduzir isso com o time. Como eu falei, o como não estava relacionado a ele, estava relacionado a mim. E aí foi quando eu precisei mergulhar para dentro de mim, entender realmente quem eu era, a maneira como eu ia conduzir. Eu me lembro de um MBA que eu estava fazendo, e aí a pergunta era: qual era a sua missão? Qual é o seu propósito nessa vida? Gente, como aquilo me deixava inquieta, porque eu não tinha clareza. E esse lugar onde comecei a perguntar de mim mesma, comecei a me questionar, me levou a lugares profundos dentro de mim. E aí aqui eu já faço o primeiro convite. O quanto que você se questiona? Quais são os seus porquês? Os nossos porquês precisam nos levar um passo além, entender um pouco mais, conhecer um pouco mais. Então eu comecei a ficar inquieta, porque eu não tinha resposta para essa pergunta. Eu comecei a me questionar: quem realmente eu quero ser? O que eu quero entregar? O que faz sentido para a minha vida? Né? E uma outra pergunta que eu vi claramente era, para mim, que começou a me cutucar, foi nesse sentido de dizer assim: Renata, se você hoje, o seu time fosse dar uma nota para você de 0 a 10, o quanto que você seria contratada ou demitida pelo seu time? Eu falei: claramente eu acho que eu pegava um 9 ali, né? E aí a outra pergunta era: e da sua família? De 0 a 10, quanto você acha que você é contratada ou demitida pela sua família? Foi um soco no estômago, porque eu estava mais perto de ser demitida do que ser contratada, né? Então foi outro lugar que eu também precisei revisitar, olhar realmente para dentro de mim e aí para ter essa pausa, né? Teve um outro curso, você já percebeu que eu sou, né? Adoro um curso, eu fui fazendo vários. E teve um workshop que eu fiz que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é baseado num livro do Stephen Covey. Recomendo fortemente você assistir. Ali já tem muito de autoconhecimento, muito de inteligência emocional. Ele foi incrível quando realmente escreveu esse livro e fez todos esses cursos. E lá, os 7 hábitos, ele é um mergulho para si, porque para você ser, né, essa pessoa que entrega e eficaz, não adianta você colocar uma capa daquilo que você vai entregar, não sustenta. Quantas lideranças, quantas pessoas profissionalmente começam de jeito, mas não conseguem sustentar, porque aquilo não é de dentro.
aquilo não é autêntico, aquilo é apenas um formato, uma ferramenta que você fez para executar alguma coisa. Então, quanto que você consegue sustentar isso? E lá foi quando eu comecei a olhar mais ainda para mim e eu comecei a perceber, opa, peraí, tem uma outra forma. E aí eu comecei a mais me concentrar em mim mesma, a minha forma de conduzir, de trabalhar, e aí eu fui começando a me especializar. A minha formação, eu sou administradora com ênfase em marketing, então eu comecei a minha carreira nesse lugar, né? Depois eu fui me especializando, tudo voltado para o mundo empresarial, fui fazendo MBA, fui fazendo pós, voltado para o mundo organizacional, para o mundo empresarial. Só que, quando eu fui começando a olhar no autoconhecimento, e aí veio esse workshop, vieram essas perguntas, esses questionamentos, eu comecei a dizer, opa, tem um outro lugar que eu preciso conhecer. Além da terapia, que a terapia me ajudou muito a entender. Eu entendia muito sobre a minha história, sobre a história dos meus pais, sobre o meu comportamento, os meus relacionamentos, ok. Mas eu não conseguia sentir. E como eu não conseguia sentir, eu tinha muita dificuldade de agir. Então, na hora de agir, de tomar uma atitude, eu voltava para aquele padrão. E aí é uma loucura, porque a gente já tem consciência do comportamento, não consegue sentir para poder agir. Então, eu vivia também esse conflito. Foi quando eu conheci as imersões, né? Esse processo de você tirar 3 dias, um final de semana e emergir para dentro de si. E aí sai daquele lugar de só adquirir um novo conhecimento, mas você vai vivenciar tudo aquilo que você compreendeu. Então, você traz primeiro para a consciência, entende, né, um pouco do que, como você funciona, e depois você vai vivenciar isso na prática. E aí eu entrei em contato com uma Renata que eu desconhecia. Eu mergulhei profundamente, porque eu sou dessas, eu sou intensa. Se é para fazer, eu me jogo. Se é para resolver, eu quero resolver. E aí eu olhei profundamente para dentro de mim, eu mergulhei e eu consegui perceber um mundo invisível que existia dentro de mim que eu desconhecia. E que não é só em mim, tá? Eu quero dizer que é em mim, em você. E a gente não tem a menor noção disso. Eu passei uma vida inteira buscando nas técnicas, nos livros, nos professores, nas teorias, na equipe, resposta para coisas que só existiam dentro de mim. Então, é claro que é muito importante a gente estudar, conhecer, a gente se relacionar, mas isso é só um pedaço. E é um pedaço pequeno, não é a maior parte. A maior parte de conhecimento, a maior parte de mudança, a maior parte de virada é dentro de você. A maior parte de respostas que você tanto busca na vida é dentro de você. Os outros, eles vêm para complementar isso. Os outros vêm para auxiliar nesse lugar. E foi assim comigo também. Então, a partir daí, eu comecei a mergulhar mesmo para dentro disso. Fiz várias imersões, né, de autoconhecimento. Depois eu fui me especializando, porque aí eu queria saber um pouco mais. Já que eu entendi, que eu gostei, eu mergulhei, inclusive, para uma coisa muito especial, que é o amor incondicional, que é muito falado, mas pouco vivenciado. Ah, é lindo a gente falar sobre o amor nas relações, nas pessoas, no trabalho e tudo mais, mas o quanto disso é verdadeiro? O quanto disso é mais do que uma conversa na mente, mas um sentimento mesmo do coração. O quanto que eu estou conectado com isso de verdade. E eu comecei a entrar em contato com esse amor incondicional, que não é o amor de pai, não era o amor de mãe, não é o amor do time, porque às vezes o time, a gente busca nas relações isso, é o amor de mim comigo mesmo, com tudo aquilo que eu acredito como divino. E aí, quando eu comecei a experimentar isso, eu falei, eu quero saber mais. Como é que eu faço para ensinar? Como é que eu faço para aprender? E aí eu fui começar a me especializar. E aí eu fiz algumas formações, já tinha feito ali coach, fiz 2 formações de coach, que já é uma entrada para isso, né? Onde você vai entendendo um pouco mais do comportamento humano. Depois fui estudar PNL, Programação Neurolinguística. Depois fui estudar inteligência emocional. E aí eu fiz algumas formações, porque inclusive eu fui me preparando para trazer uma dessas para Manaus, que veio com a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, meu querido Rodrigo Fonseca. Fiz uma especialização de autoestima e autoconfiança também, porque apesar de ser aquela mulher que eu contei para você, forte, dona de si, independente, vou te dizer que na verdade era uma mulher extremamente insegura. Insegura, muitas vezes dependente, tá, emocionalmente em algumas situações, mas que nem eu conseguia enxergar, perceber e até assumir isso. E quando eu consegui, eu falei, opa, existe uma outra Renata. Então hoje eu estou completamente conectada comigo, entendendo cada vez mais dos meus comportamentos e podendo contribuir com outras pessoas. Além disso, eu também fui estudar constelação familiar, fui estudar Theta Healing, Reiki, fui me aprofundar porque tudo isso está conectado. E eu fui entendendo que as técnicas, elas se convergem, tem um ponto de convergência. Cada um fala de um jeito, aborda de uma maneira, mas eu consegui integrar todas essas técnicas para poder fazer a minha melhor entrega para todos aqueles que chegam até mim. E depois de ter vivido todo esse processo de autoconhecimento em mim,
eu entendi que eu tinha que contribuir com as pessoas que estavam ao meu redor. Lembra daquela pergunta que eu te falei lá no começo, desse questionamento de qual é a minha missão, qual era o meu propósito? Em uma delas, eu entendia claramente que era inspirar as pessoas, para que elas pudessem chegar em algum objetivo, chegar a algum lugar. Mas não é inspirar só com aquilo que eu falava, principalmente com aquilo que eu vivencia. Ser coerente e congruente, sabe? Teoria e prática, mais do que eu estar falando, a pessoa perceber. Ela realmente fala e faz do jeito que ela está falando, e isso inspira as pessoas, porque quem trabalhava comigo há muito tempo conseguiu perceber, inclusive, todo esse processo de mudança que eu fui vivenciando, porque muitas das vezes eu estava ali trabalhando na teoria, não estava trabalhando ali na prática, naquilo que eu sentia. E eu comecei realmente, sabe, a trabalhar com a minha alma, a trabalhar com a minha com a minha alma mesmo. Acho que essa é a forma de colocar, né? Então, não era mais sobre esse relacionamento técnico, era um relacionamento de alma com outra alma. E aí eu falei, não, eu preciso levar isso para mais pessoas. E eu percebi que a minha missão já estava ali ao meu redor. Às vezes a gente pensa que tem que mudar, né, do 8 para 80 e fazer uma coisa completamente diferente e radicalizar. Às vezes não precisa, a sua missão já está próximo de você. E aí eu falei, é com o time mesmo, é com a equipe que eu preciso começar a influenciar. Vou vivenciando com eles, porque não era através do trabalho, não era para ser essa mulher bem-sucedida, né? Dona de si e tudo mais. Eu fui desconstruindo esse formato para construir esse novo formato, mas com o mesmo objetivo, de fazer a minha melhor entrega, de inspirar as pessoas, de sim ser uma mulher bem-sucedida, de ser uma líder que influencia pessoas, sim, mas não pelo aquilo que eu queria, mas sim para que a pessoa conseguisse chegar em algum lugar. O grande líder não é aquele que motiva, que incentiva, que faz a pessoa acontecer. O grande líder é aquele que cria um ambiente onde a pessoa escolhe querer se desenvolver. E foi aí que eu comecei a entender que eu precisava desenvolver o time para vivenciar um pouco daquilo que eu vivenciava. E comecei a trazer um pouco de cada curso, de cada workshop, de cada formação para começar a aplicar dentro da empresa. E eu comecei com a liderança, porque não adianta a gente trabalhar, né, o time na base, se o líder que está ali todos os dias conduzindo não consegue também se enxergar. Lembra que eu falei que eu precisei olhar primeiro para mim, para depois olhar para o meu time? Então, o líder que é líder conhece mais do que conhecer a própria equipe, ele conhece a si mesmo. Só que tem muita gente liderando por aí que conhece mais do seu time do que a si. E muitas das vezes projeta no time as suas faltas, suas frustrações, o seu ego adoecido sem se dar conta disso. E eu vivi nesse lugar. Por isso que eu entendi, falei, não, eu quero escrever e uma nova história é eu poder mostrar para eles na prática o que eu vivi para que eles também pudessem fazer assim. E durante muito tempo eu trabalhei fortemente a liderança, com os workshops, com os eventos que a gente fazia presencial, com teoria e prática, pegando tudo aquilo que eu vivenciava, eu transformava e começava a aplicar. Depois disso, principalmente com o programa de inteligência emocional, eu desenvolvi um outro programa dentro da empresa, que não era só para a liderança, era para todos, né? Atendi individualmente, depois a gente desenvolveu um programa dentro da empresa. Eu quero abrir um parêntese importante. Congela essa parte aí para poder eu abrir um parêntese aqui. Nessa caminhada toda de autoconhecimento, lembra que eu falei para você que eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe? Então, aí a gente caminhou juntas nesse processo. Eu fui mergulhando para dentro, né, de mim, toda a minha família foi fazendo o processo de autoconhecimento, mas chegou uma hora que a minha mãe foi. Em um dos momentos a gente fez junto um processo desse. E foi realmente onde a gente começou a ressignificar a nossa relação. E a gente foi entendendo que a gente tinha um objetivo juntas para construir. Não só como mãe e filha, mas também como empresárias dentro da empresa. Então a gente ressignificou a nossa relação. A gente viveu uma etapa de entender mesmo na vida adulta hoje, ela entender o papel dela como mãe, eu entender o meu como filha. Mas não só no nosso ambiente familiar, mas também no nosso ambiente profissional. E aí nós conseguimos unir forças e contribuir com os nossos colaboradores. Então, esse programa de inteligência emocional eu desenvolvi, mas nós fizemos e aplicamos juntas, né, para os nossos colaboradores. E aí não era mais só a liderança, era para todo mundo que queria mergulhar para dentro de si. E isso foi um papel muito importante. Eu quero colocar aqui, porque muitas vezes a liderança acha que ela tem que manter uma capa, né? Manter um papel. E a liderança de verdade que conecta com as pessoas é aquela que é o ser humano antes de ser líder. Né? Então não adianta eu olhar só para a liderança, entendendo que eu tenho que fazer essa entrega. Então, quando a gente se despiu do nosso papel de líder e a gente se colocou como humano, as pessoas começaram a conectar com a gente completamente diferente. E a gente gerou uma relação de confiança, ao ponto das pessoas se abrirem realmente para isso e nos olharem como seres humanos. Então a gente saiu desse lugar da hierarquia, e isso não tem a ver com respeito, mas tem a ver com humanidade, e a gente conseguiu abrir portas nessa relação. E aí foi um programa lindo que a gente foi construindo.
a gente começou a colocar a nossa verdade. Isso é um ponto importante. Quando você está conectado consigo mesmo, você não tem receio de se expor. Você não tem receio, porque a gente sabe o quanto que a verdade liberta, o quanto que a verdade conecta. Ser perfeito é lindo, mas não conecta. A gente só admira. Agora, ser de verdade conecta com as pessoas. Então a gente começou a falar dos nossos problemas, falar das nossas questões, expor, como eu estou colocando aqui para você, né, a nossa vulnerabilidade. E isso não isentava o nosso papel como gestores dentro da empresa. E aí esse programa foi crescendo, foi indo, isso fez com que também os nossos líderes, que era um receio que a gente tinha quando estava todo mundo no grupo, né? Será que a liderança vai se abrir, né? Será que as pessoas vão se sentir à vontade? Mas só que quando quem está conduzindo se coloca nesse lugar de humano, o outro humano também se coloca no lugar de humano. É de humano para humano. E aí a gente foi construindo esse programa, foi incrível, a gente fez ele durante muitos anos, a gente foi mudando o formato e ao longo do tempo a gente também foi desenvolvendo o programa para os colaboradores. E a gente foi aplicando também, né? Foi vivenciando e aplicando, vivenciando e aplicando. E até aqui veio um grande checkmate aí, pandemia. A gente já estava vivendo há alguns anos esse processo, né, de autoconhecimento dentro da empresa. Eu levava para a convenção que a gente fazia todos os anos, sempre levava ali inteligência emocional, sempre levava um pouco, né, da história da pessoa, como é que ela entende isso, do autoconhecimento, quais são os pontos de conexão. Falamos ali das suas raízes, da sua história, né, da sua luz e da sua sombra. Então a gente foi mergulhando para isso. E quando veio a pandemia? Então, a pandemia, para mim, foi a certeza de que esse trabalho funciona. Porque eu nunca tive o meu time tão engajado, eu nunca tive um time tão envolvido, tão empenhado, sabe? A fim de fazer junto. E olha que era um cenário caótico, era um cenário muito delicado. Imagina, a gente não vendia online, a gente não sabia o que era isso, né? Então, o varejo, ele era muito do presencial, principalmente no nosso segmento. Então, ali na pandemia, eu tive provas, né, da relação que a gente foi construindo com o time, mesmo naquele cenário completamente desesperador, né, e isso completamente inseguro, onde o time estava com a gente. E aí eu vi coisas muito incríveis acontecerem nas suas relações, tanto com a empresa, mas principalmente também nas suas relações pessoais, né? A empresa, ela não é fim, ela é meio. Toda organização, ela é o meio para o colaborador chegar em algum lugar. É nisso que eu acredito, né? E é nisso que na Ótica Avenida a gente aplica muito. Então, utilize a empresa para, né, para algo, para os seus relacionamentos. Tudo aquilo que o colaborador pode aprender dentro da empresa, ele pode usar para a vida dele. Tudo aquilo que a pessoa aprende dentro da organização não é só para o trabalho em si, é para todo lugar que ele vai estar se relacionando. E eu vou te dizer que quanto mais a gente trabalha o time, quanto mais eu trabalho as pessoas, mais a gente consegue essa palavrinha mágica tão necessária para as empresas, o engajamento. Por quê? Porque o colaborador sente que a relação não é só de trabalho, a relação é humana. A relação é sim, no final das contas, a gente está ali se relacionando, né? A gente está ali trabalhando, fazendo uma entrega, a gente precisa bater meta, entregar resultados, sim, mas não é só isso. Não é só por dinheiro, não é só pelo resultado. Isso é consequência do trabalho que você vai fazer com as pessoas. E aí a gente realmente colhe frutos maravilhosos em relação a isso. O trabalho, ele é uma grande oportunidade da gente evoluir enquanto humanos. Chegou o momento que eu precisava expandir. E para além dos muros da Ótica Avenida, esse foi um trabalho que eu entendi que não adiantava ficar só dentro da empresa, sabe? Que outras empresas precisavam também aprender, que outros líderes, que outras famílias empresários precisavam olhar para isso. E aí, claro, depois de mergulhada no autoconhecimento, eu entendi, né? Quando a gente tem aquele receio, quando a gente tem aquele medinho, a gente vai com medo mesmo. Por quê? Porque a Ótica Avenida era a minha zona de segurança, era a minha zona de conforto. E quando a gente fala em propósito, a gente precisa entender qual é o próximo passo. E aí eu aprendi a colocar o pé para Deus colocar o chão. E eu continuei nessa caminhada. E aí eu entendi que eu precisava expandir, precisava sair. E aí comecei a fazer esse treinamento, comecei a oferecer, falar com pessoas próximas, né, que eu conhecia. Ah, você quer? Eu posso falar de inteligência emocional para o seu time e tudo mais. E aí fui fazendo esse movimento que ele começou pequenininho e depois ele foi expandido. Então, além de falar de inteligência emocional, de liderança, falar sobre gestão para empresas familiares, tem um outro trabalho que é muito especial também, que vem daquela relação minha com a minha mãe, que a gente começou dentro da empresa, mas que a gente também entendeu que a gente pode ajudar não só empresas, gestão, liderança, mas também famílias, a partir da nossa relação. Então, a gente desenvolveu também uma imersão chamada Raízes para relacionamentos familiares. Então, além desse mundo corporativo, que foi onde tudo começou, mas também tem esse outra linha de trabalho para quem quer aprofundar um pouco mais, que é fazer as pazes com a sua história de vida e olhar para a sua relação entre seus familiares, não só para o seu passado, mas para tudo aquilo que está ali dentro de você. E que eu vou te contar também mais uma coisa, tá? Isso também está dentro das empresas, porque quando você contrata um colaborador, quando você está lidando com gente,
com pessoas, não é só aquele, não é só naquele tempo que você está com a pessoa, você está com a pessoa ali com toda a bagagem de vida, então ela está trazendo toda a vida dela ali, tudo aquilo que ela aprendeu de forma consciente ou inconsciente. E aí esse trabalho foi crescendo e eu me sinto muito feliz, fui sendo convidada para participar de eventos, palestras, fazendo treinamentos em company, também tive oportunidade para falar para um grupo de empresários fora do nosso estado, e esse trabalho foi crescendo, foi expandindo. Quando a gente sai, é muito importante a gente ter sim um objetivo, a gente olhar para o futuro, ter metas muito claras, mas quando você define isso e deixa de focar nisso e passa a viver no tempo presente, as coisas vão acontecendo. Quando você vive na sua alma, no seu propósito, focado em todas as oportunidades que está acontecendo no tempo presente, a mágica começa a acontecer a partir do movimento que você fez. Então assim foi comigo e é assim que eu quero cada vez mais expandir esse lugar para contribuir com pessoas, empresas, líderes e famílias. Tem uma frase que eu queria compartilhar com você que é como um mantra para mim, eu sigo ela como um guia, que é o seguinte: quem conhece as suas emoções transforma a sua realidade. Para quê? Para ter uma vida mais leve, mais livre, mais abundante, tanto no pessoal quanto no profissional. E se você se identificou com essa jornada que eu te contei aqui, eu te convido a seguir o perfil e acompanhar todas as novidades que vem por aí.